3, versículo 27. Espero que o tempo seja generoso comigo, irmãos. O homem, diz assim, capítulo 3, versículo 27. O homem não pode receber nada se do céu não lhe fora dada. Está assim na Bíblia de vocês? O homem não pode receber nada se do céu não lhe fora dada. Cada um que está aqui tenha-se por mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu, quando criança, bebezinha assim, eu era bebê, irmãos, mas eu tenho guardado na minha memória momentos terríveis que eu passei. Eu acho que eu deveria ter 3 anos de idade. Nós morávamos numa vila de casa lá no centro, na Avenida Joaquim Nabuco. E minha mãe, era eu e meu irmão só, ele mais velho, saiu de casa, me deixou sozinha porque eu estava dormindo, e foi deixar meu irmão na escolinha. E nesse intervalo, irmãos, que ela saiu, era uma vila de casas, é como se começasse aqui, ó, esse banheiro, esse depósito, e aqui já era uma outra casa, e assim outra casa, uma coladinha do lado da outra. E entrou um homem, eu tenho nas minhas memórias, esse homem, ele estava de gravata, sapato social, um terno cinza e uma camisa branca. Ele tinha cabelos claros. Irmãos, eu me acordei com esse homem me botando no colo dele e ele colocando a mão por dentro da minha calcinha. Eu tinha 3 anos. Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, Deus me deu um livramento. Minha mãe chegou naquela hora. E quando ela viu esse homem, eu lembro que esse homem ainda dizia assim para mim: eu vou te levar para ver teu pai. Porque eu sempre fui louca pelo meu pai. Fugi várias vezes de casa para sair da minha casa para ir até a casa da minha avó para ver meu pai. Eu era louca por ele. Se dissesse que meu pai estava em tal lugar, eu ia atrás do meu pai. Que na verdade não é o meu genitor, é o pai do coração. E minha mãe chegou naquele momento. E eu tive esse livramento e eu tenho essa lembrança na minha memória. Então, talvez não era nem para eu estar aqui hoje, trazendo essa palavra para você. Mas o nosso Deus que cuida de mim e de você, aleluia, que escreve uma história para mim e para você de vitória, Ele me trouxe a esse lugar e permitiu me dar vida até hoje para engrandecer e exaltar o nome dele. Passei por muitos aperreios também de vida e de morte. Não quero aqui me concentrar somente neles, mas eu sei que aqui também estão sentados vitoriosos e vitoriosas que também passaram situações talvez piores do que a minha e talvez a da irmã lá. E eu quero te perguntar nessa noite: quantas vezes você agradeceu a Deus? Aleluia! Você acha que nasceu por nascer? Deus não tem um plano de salvação na sua vida? Irmão Roque, olha o testemunho do irmão Roque, irmão. Aleluia! Quantas vezes você agradeceu por Jesus ter guardado a sua vida? Quantas vezes você agradece a Deus por levantar, como o irmão Pedro disse aqui, pela manhã, respirando? Quantas vezes você levanta e agradece a Deus por muitos aqui irem à escola? Muitos nem querem ir, mas tem gente, irmão, que a gente não conhece, que queriam tanto um lugar, uma cadeira de escola, ter acesso ao conhecimento e não podem, porque tem que trabalhar, tem que botar o sustento na mesa. E nós temos que ser gratos a Deus. Essa é a palavra que eu queria trazer hoje para mim, para a igreja. Gratidão a Deus. Passamos por um período de pandemia. Alguns dos nossos se foram. E nós conseguimos passar pelo período da pandemia, que foi algo muito feio, que você está vivo e pode contar. Muitos de nós entramos nos hospitais sem saber se íamos sair de lá, como muitos não saíram. E a Bíblia nos diz que em tudo nós temos que dar graça. Aleluia. Temos que dar graças a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus
que o Senhor tem nos sustentado e nós estamos de pé. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo lá no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, fala sobre gratidão. Como é que eu tenho que me apresentar diante do Senhor todos os dias ao me levantar na cama? Diz o versículo 16: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Você quer saber qual é a vontade de Jesus? Regozijai-vos sempre, ou seja, seja sempre grato. E regozijai-vos nada mais é que uma sensação de intenso prazer e alegria. Mas não é assim, né, irmãos, que a gente amanhece muitas das vezes, né? Quantas vezes eu não dormi direito, Roque, de madrugada, porque eu tenho um sono muito leve, um problema de insônia, e 5 horas da manhã eu tenho que estar de pé para adiantar algumas coisas, deixar pronto em casa e sair para minha jornada de trabalho, voltar às 4 horas da tarde e já ter uma pia me esperando. Tem como dar glória a Deus, irmãs? Fala aí vocês. Mas a Bíblia diz que nós temos que tudo dá graça, porque essa é a vontade de Deus. Eu tenho que amanhecer, irmãos, com um sorriso no rosto, mas só meu irmão Pedro sabe como é que eu amanheço quando eu não durmo direito. Tem duas coisas que, Jesus tem que tratar na minha vida, é a hora do sono da beleza e quando eu estou com fome, irmãos. Jesus, eu não sou essa pessoa doce que vocês estão vendo aqui, não. Falando mansinho assim, eu sou assim não, irmãos. A graça de Jesus é que me sustenta. Então diz aqui: porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. A vontade de Deus, irmãos, diz em Romanos 12:2. A vontade de Deus, para mim e para você, seja ela boa ou ruim, diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Aleluia. Talvez a irmã disse assim: Jesus, eu não queria morar no Iranduba, não, eu queria por aqui. A vontade de Deus é boa, perfeita e é agradável. Aleluia. Não era o que talvez ela quisesse no íntimo do seu coração, mas foi o que Deus permitiu para ela. Deus já tem um plano traçado lá no Iranduba para essa profeta de Deus lá. Essa mãe de multidões lá, literalmente falando, né? Mas agora ela vai ser mãe de almas, né? Vai trazer almas para o seu reino, porque o testemunho dela, meu irmão, é forte, como diz a Rosina. A vontade de Deus para a nossa vida, irmão, às vezes nos dá livramento. Às vezes a gente não consegue entender. Esses dias eu falo para a Rosina, falo para o meu líder aqui de louvor, que os irmãos não vão me ver muito assim, direto nos cultos diários, porque eu tenho minha mãezinha, que ela tem Alzheimer, né? E a Sarinha, ela é a minha ajudadora, ela é curadora dela junto comigo. E aí quando eu chego, eu dou folga para a Sara, né? E assumo mais os papéis, e quando tem que ir para médico, e é muito médico que a minha mãe vai, muito exame que ela tem que estar fazendo constantemente. Ela é cheia de comorbidades, não é só o Alzheimer que ela é acometida, não. É muita coisa. Então o meu líder, a minha líder, que eles estão a par disso. E nesse dia eu tinha uma consulta para ir, que há uns anos atrás, David, eu caí de moto, né? Machuquei esse ombro aqui, e graças a Deus que eu não estava nem correndo, eu estava só procurando o abrigo da chuva. Machuquei esse ombro, vai fazer agora 2 anos. Mas, irmão, só agora eu estou sentindo esse braço. E eu fui ao ortopedista e ele mandou fazer uma ressonância. E nesse dia eu digo: Sara, vamos comigo, teu pai está trabalhando. Bora lá comigo que eu preciso fazer esse negócio, eu não quero ir só, porque eu não gosto de andar só, de vez em quando me dá umas crises de ansiedade, e aí a Sarinha que me socorre. E nós fomos, pedi um Uber, aliás, o Pedro nesse dia não estava nem trabalhando, ele estava com o carro dele com problema, não podia me levar, pedi um Uber. Nem te falei, né, amor, porque aquele Uber que eu peguei, eu pedi para ir lá para o Shopping Leste, em vez de pedir para o Shopping Milênio. Chegou ali na Curaçao, eu disse: você está indo para onde? Ele disse:
pro Shopping. Não pare aí, não é para lá não. E eu já estava, irmãos, quase que na hora de ir para a consulta. Saí do carro, sabe, com aquela unção na minha vida de murmuração, querendo chutar o balde de graça, só a graça de Deus na minha vida. Aí seria: mamãe, se acalme. Ai, porque tu também não me ajuda? É tudo eu que tenho que olhar, menina, tu me ajuda. Jesus amado, peguei, fui chamar outro Uber. Aí eu entro no Uber, aí aquele que é ímpio diz assim: ai moço, ainda bem que o senhor chegou, porque eu peguei o Uber errado, não sei o que. Senhora, pegou errado, foi? Ô, senhora, não fica assim não. Quem sabe Deus não estava até lhe dando livramento naquele carro lá. Aí a crente: toma teu café, irmão. Toma teu café. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Eu podia estar dentro daquele carro agradecendo: Senhor, obrigado, Senhor. Não sei o que tu tem para mim, mas obrigada pelo livramento. Deus sabe de todas as coisas. Meu Deus do céu. Ser verdadeiramente gratos, irmãos, está no perceber de pequenas coisas, como a irmã citou ali. Quem veio da vida, quem viveu a vida que ela viveu, ou que muitos aqui talvez seja até pior do que o testemunho dela, sabe ser grato nas pequenas coisas. Ser grato a Deus por você ter nascido no meio de uma família que lhe acolheu, diferente de muitas que abandonam, largam aí pela rua como se fosse bicho. Sabe, irmãos, você já agradeceu a Deus porque você nasceu, você tem pai, tem mãe, tem irmãos, ou teve, alguns já se foram, estão no Senhor. Você já agradeceu a Deus por isso? Você já agradeceu por estar respirando, como o irmão Pedro falou? Eu tenho um amigo, irmãos, que trabalhou comigo ali na área. Ele estava como capitão da polícia militar, uma pessoa muito saudável, que hoje, irmãos, ele se alimenta aqui pela traqueostomia, né, Leandro? Aquele negócio que sai, entra tudo líquido por aqui. Aquele corpo assim perfeito que ele tinha, braço, perna. Eles estão enrolando assim, irmãos, em cima de uma cama de UTI. Foi acometido de uma bactéria que até agora os médicos não identificaram que negócio foi esse. Disseram até que era a doença do carrapato que ele foi acometido. Mas outros disseram que já foi uma medicação que ele tomou a mais, que não era uma dosagem mínima, botaram a máxima para ele. E hoje ele está vegetando em cima de uma cama. Isso nós não pensamos que isso pode acontecer comigo e com você, irmãos. E eu agradeço a Deus que tem livrado a mim e a você até hoje e tem nos guardado. Você é grato a Deus por isso, irmãos? Você é grato a Deus pelo seu emprego, por ter comida na mesa. Eu tenho uma amiga que se tornou minha amiga, ela era minha psicóloga na minha época de depressão e pânico. Ela é da África. Eu só não me recordo agora qual cidade da África ela é. Ela era pastora aqui na Assembleia de Deus, ali no Santo Agostinho. Uma vez eu fui visitar a congregação dela, numa rede de mulheres. E hoje, aprove ao Senhor ela voltar para lá, para fazer missão lá. E eu vejo os vídeos dela postando, irmãos. Jesus, aquilo me toca tanto. Ela e alguns irmãos numa congregação que eu acho que esse terreno aqui ainda não cabe. É uma congregação, é tipo essa nossa aqui, não tem janela, não tem porta, tem o piso. E fora da congregação tem assim, ela mostrando assim, fizeram fogo, né, no chão, uns 3 fogaréis assim, e algumas panelas grandes assim, duas com feijão e uma com arroz, somente. E eles fazendo o culto, irmãos, a coisa mais animada que eu já vi para as crianças. Aleluia. E eu vi assim, irmãos, as crianças sentadas enfileiradas, irmão Mari, era uma sentada num quadradinho desse assim, ó, uma atrás da outra, todos os quadradinhos ocupados, porque, irmãos, tinha para mais de 900 crianças dentro daquele lugar. E para elas receberem o alimento, elas tinham que sentar, que nem no encontro no final a gente senta um na fileirada no outro, né?
Só que era bem apertadinho, Marina, assim, sabe? Bem coladinho. Mais de 900 crianças esperando aquelas 3 panelas, irmão, de comida. E aquela refeição talvez fosse a única do dia. E aí você olha pro almoço que a sua mãe fez em casa e olha assim, de novo frango? Não aguento mais comer frango, hein, mãe? Troca isso aí. De novo isso aqui? Ah, não quero isso não. Vou comer isso, não vou comer não. Filhos ingratos. Aleluia. Ah, não vou pro culto hoje não porque eu cansei, eu tô sem roupa. Eu só uso essa roupa repetida. Irmãos, a Bíblia diz que tendo que comer o que vestir, está com isso satisfeito. Aleluia. E Deus, Ele não é um pai ingrato de nos deixar faltar. Às vezes Ele não nos dá mais, irmão, porque Ele sabe a soberba que tem no coração do homem. Aleluia. Você acha que é tudo conquistado porque você trabalha, como o irmão Pedro falou, você tem autonomia suficiente, você não é nada, nem eu diante do Senhor. Só para Ele assim, Ele chupa o meu fôlego e o teu já era. Aleluia. Eu estava assistindo um vídeo de uma moça, amiga minha, que ela é tia de uma moça que é lá de Parintins, mano, não sei se você conhece, faleceu, ela era do Boi, soube desse caso, uma moça linda, 32 anos se eu não me engano, teve um infarto fulminante, irmãos, fulminante, uma moça que ela era da corrida, ó, sabe, atleta, teve um infarto fulminante, né? E aí, irmãos, você já agradeceu hoje a Deus pelo seu alimento e pela comida no seu prato? Jesus deixou correr, misericórdia. Louvado seja Deus. Eu só quero trazer à sua memória, irmãos, motivos pelos quais você e eu temos que já acordar agradecendo e dormir louvando. Aleluia. Se tudo que eu lhe falei hoje aqui não for motivo suficiente para você ser grato, meu irmão, saiba que existem muitas pessoas em situação piores do que a minha sua, porque a minha, olhando o que eu vi, irmãos, escutando o que eu escutei, ouvindo esse testemunho aqui, meu Deus, eu só tenho a agradecer a Deus por Ele ser misericordioso comigo. Se é difícil para você, irmão, viver a vida que você vive sem agradecer, pior, às vezes a gente está em casa limpando, eu estava até contando esse testemunho aqui, está limpando a casa, mas é para as mulheres hoje, né, parece, né, não sei porquê, a gente vai limpar a casa, né, Fernanda? Ai, que essa casa não para limpa, ai, tem que ir embora, tem que limpar essa casa, embora, tem que limpar esse fogão, tem que limpar essa geladeira, vive suja, né, mas pior do que limpar uma casa, irmão, é você não ter uma casa para limpar. Verdade. Ter um barraco para se cobrir e ainda assim não ser o suficiente para te proteger no dia da chuva. Você já agradeceu pela casa que você mora? Aleluia. Eu agradeço a Deus todos os dias, porque como a irmã também vim de aluguel. Eu sei o que é você pegar aquele dinheiro que você precisava investir em algo para sua família, num bem maior, e não tem, está pagando aluguel. Glória a Deus, porque você não paga aluguel, querido. Aleluia. Pior do que comer a mesma comida, irmão, é não ter nada para comer, é ter que comer do lixo, ou até mesmo como o meu colega, comer por uma sonda. Você se imagina se alimentando por uma sonda? O alimento não passar pela sua boca, aquele x-salada, sabe, David? Você não sentir o sabor dele, aquele queijo derretendo, aquela Coca-Cola descendo. Irmãos, é muita glória para você dar e você está aí calado. Misericórdia, Jesus. Obrigada, Senhor, porque o alimento passa pela minha boca. Eu tenho meus sentidos perfeitos. Eu escuto, eu vejo, eu sinto. Ah, Deus, obrigada, Senhor. Porque pior, Senhor, do que uma rotina diária é depender de medicamentos, irmão, todo dia, como a minha mãe. Depende, todo dia tem horário lá, Sarina tem tudo anotado. De manhã esse, meio-dia esse, de tarde esse, mais tarde esse aqui antes de dormir. É muito remédio para manter a minha mãe viva, irmãos. Aleluia. E a gente não pode ficar sem dar nenhum
remédio para ela, porque como eu falei aqui, cada uma é para uma comorbidade diferente. Se está ruim para você, irmãos, obrigada, meu filho, que Deus me abençoe. Se está ruim para você, se você acha que tudo isso não é motivo para dar glória, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. eu estava conversando agora com a Marlene e com a Laís ali sobre academia. Quantos aqui malham, irmãos? Também está malhando. Olha, glória a Deus. Os 40 a mais estão malhando. Louvado seja o nome do Senhor. Os novos estão malhando. Glória a Deus. Porque quando a gente era criança, né? Quer dizer, assim, os 40 a mais, né? Quando a gente era criança, a gente era umas pessoas bem imperativas, ativas. Porque as nossas brincadeiras não eram em casa, em frente do videogame, não, irmãos. Era na rua. Não era não, Marlene? Marlene andava na rua só de calcinha, igual eu. O fundo era sujo, né? Tá, cheirosa. Vinha pra casa com aqueles cordão assim, ó, de tanto correr, queimar caloria na rua. Fedia. Hoje não, né? Hoje não, a gente, as nossas brincadeiras da nossa criança, hoje é difícil, até porque tá perigoso deixar na rua, tá perigoso brincar, é sequestro, é atropelamento, é tudo. Então tudo dificulta para as nossas crianças hoje ser obesa, né? Ter o colesterol alto, criancinhas, irmãos, ter diabetes, como tudo errado, né? Então, hoje ai, irmã, a senhora gosta de malhar? Eu odeio malhar, eu não gosto de academia, eu não gosto de malhar, eu não gosto. Mas os meus exames dizem assim, tu vai ter que gostar, porque teu colesterol tá alto. E eu tenho uma dieta boa, irmãos. Eu não como porcaria não, de muito fast food, refrigerante. Eu não sei por que meu colesterol dá alto, sabe, irmão Rock? Não sei. E aí eu tive que copiar a Marlene, que é fã de academia. Essa menina que ela ama essas coisas. E eu admiro, eu não sei como é que ela consegue puxar aqueles pesos e fica toda dolorida, né, irmã Graça? Dói. Eu não gosto, eu fico de mau humor quando eu fico dolorida. Mas o médico falou pra mim, caminhe pelo menos 30 minutos. Nem assim pra mim, eu não gosto. Mas pior do que caminhar 30 minutos, irmãos, é andar a vida toda numa cadeira de rodas. Ande, se movimente. Agradeça a Deus porque você tem essas suas pernas lindas e maravilhosas, né? A do irmão Pedro assim é meio tortinha, mas é linda, mas funciona, é funcional, irmãos, você é funcional. Agradeça a Deus que não tem meu irmão, você não está numa cadeira, você não está imóvel. Seu corpo é perfeito. Pior do que uma bateria de treino de 30 minutos, irmãos, é ficar em cima de uma cama de hospital, como eu pude ver, acompanhando minha mãe nessa dificuldade dela de infarto e tudo mais. A irmã Mari esteve lá, eu vi várias macas com David, assim, motoqueiros dilacerados, esperando a vez. Tu deve ter visto isso lá, a vez para ver qual era o mais urgente, porque era fratura exposta, irmãos, era muita coisa. O hospital onde minha mãe estava parecia mais açougue do que hospital. E o descaso com essas pessoas, não pense que você vai chegar lá e vai ser atendido logo, não. Não é, irmãos, a realidade é outra. Então se você não está lá, você está nesse banquinho aí que você ainda reclama que é meio desconfortável, é duro, dói as costas, glorifique a Deus, irmãos, que você não está na linha do hospital. São tantas, né, as nossas queixas, mas Jesus, ele, sabe, se tem uma coisa que não agrada a Deus, é um filho ingrato. Um filho e uma filha que murmura. Sabe? Ele se desagradou de Saul. Ele se desagradou do povo de Israel lá no Egito. Quando ele tirou o povo do Egito para herdar a terra prometida, o povo murmurou naquele deserto. E o que aconteceu, irmão, com aquela geração? Morreram todos. Deus teve que levantar outras pessoas para chegar à terra, mas aquela... Então, irmão, não murmure, agradeça a Deus. A Bíblia diz, lá em Lamentações capítulo 3, 39, de que se queixa um homem vivente? Do que é que você se queixa, irmão? Por que é que você está reclamando da vida que você leva? Do trabalho que você tem?
da esposa que você tem, dos filhos que você tem, do salário que você ganha. Olha, irmãos, tem um pessoal que entrou agora lá no Detran, onde eu trabalho, uns concursados aí, meus irmãos, só Jesus na causa. Eles entraram ganhando 5 mil, irmãos. Para mim, irmãos, não sei para você, mas 5 mil reais é um dinheiro bom. Nós, funcionário antigo, não que eu seja antiga, sabe, irmãos? Eu tenho alguns aninhos de... vou falar a verdade, eu fiz 28 anos de casa, eu entrei menina no Detran. Então eu tenho 28 anos de casa, não ganho o que esses caras ganham entrando agora. E sabe o que eles falam ali na rodada de examinadores lá? Pô, bicho, vou tentar federal. Isso aqui é muito ruim. O salário é muito ruim. O plano de saúde é ruim. Ticket eu acho muito pouco. Vou tentar para federal. São um monte de concurseiros. Sabe, irmãos? E eu fico assim, Jesus, queria ganhar o que ganho, ter a vida que levam, né? Mas de que se queixa o homem vivente? A Bíblia diz que queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Não era para mim estar murmurando de nada, nem você. Era para você estar reclamando dos pecados que eu e você cometemos. É disso que nós temos que reclamar diante de Deus. Aleluia. Você já agradeceu? Aleluia. E se tem algo maior nessa terra, nessa vida, pelo qual nós devemos agradecer, irmãos, é pela vida eterna. Aleluia. João 3,16 diz que o Senhor amou a mim e a você, o mundo, de tal maneira que deu o seu único filho. A irmã tem 8, mas eu duvido que você mandava algum. Dá, irmã? Dá não, né? Só um, você ficava com 7. Dá um. Não dá, irmãos? Não dá. Eu não daria, mas o Senhor deu o seu único filho para morrer por você naquela cruz e fazendo maldição, para que você hoje tenha acesso aos céus e tenha a vida eterna. A gratidão, irmãos, anote isso aí, a gratidão tira o nosso olhar das coisas que ainda não temos, para que possamos ver as coisas que já recebemos. Aleluia. Você entendeu isso? A gratidão tira os nossos olhos das coisas que ainda não temos, para que possamos ver as que já recebemos e sermos gratos a Deus. Aleluia. Porque se tudo que você tem, tudo que você é, tudo que você conquistou, não é motivo para você agradecer a Deus, reveja seus conceitos de cristão. Aleluia. E agradeça a Deus, porque você está vivo, você está de pé, você fala, você ouve, você vê, você vai e vem. Hoje minha mãe não pode mais ir, irmãos, porque não tem mais memória para saber voltar sozinha para casa. Tem que ter alguém ali do lado. Quisera eu e você, irmão, chegarmos numa idade sã, consciente. Amém? E aqui eu paro, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, e que Deus abençoe você e que você receba ainda hoje de Deus um coração mais grato a Ele. Louvado seja o nome do Senhor.